favor. A pergunta 2. Que regra Deus nos deu para nos direcionar e como podemos glorificar? Olha a pergunta que interessante. Que regra Deus nos deu para nos direcionar e como podemos glorificá-lo? Resposta. A palavra de Deus que está contida nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos é a única regra para nos direcionar à maneira correta pela qual podemos glorificar a Deus e fruir dele. Como é que eu vou saber onde está a vontade de Deus? E a vontade de Deus está na Bíblia. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. Meus irmãos, não adianta inventar. Toda vez que nós inventamos, nós vamos fazer uma coisa que todo mundo já fez. Toda vez que nós usamos a palavra de Deus, nós vamos fazer algo inédito. E dá certo. Tudo que o ser humano fez não deu certo. Olha para a vida humana. Mas se existisse mais amor, mais compreensão, não tem amor maior do que você ensinar a palavra de Deus para alguém. Não existe amor maior do que você dizer para o ímpio, meu amigo, com todo amor, respeito e carinho por você, você está errado. Você está caminhando para o inferno. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Eu não faço a vontade de Deus quando eu compactuo. Eu não sou amoroso quando eu compactuo. Eu sou amoroso quando eu falo a vontade de Deus para os outros. Foi para isso que Ele nos chamou. Tudo é a mesma coisa? Claro que não. Se fosse a mesma coisa, nós não teríamos a Bíblia, nós não teríamos a orientação de Deus, os cristãos nunca teriam sido perseguidos, porque caminhavam juntos com o mundo. Mas por que toda essa história de sacrifício da vida cristã? Porque nós apontamos um caminho, o caminho daquele que disse, eu sou o caminho, não um caminho. Todos os caminhos levam a Deus? Claro que não. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, de acordo com as Escrituras, não é quem crê em mim, disse Jesus, ou teria dito Jesus, de acordo com o que cada um acha. Porque Deus revelaria a sua vontade e deixaria a gente fazer o que a gente bem entende. Então nem precisava de ter revelado a Bíblia. Ora, cada um já faz o que faz, pois que faça. É de acordo com a Bíblia. Nós temos uma única regra de fé e de prática. Os nossos atos têm que ser medidos, modelados, orientados e determinados pela revelação de Deus na Bíblia. Que regra Deus nos deu para nos direcionar e como podemos glorificá-lo? A palavra de Deus que está contida nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos é a única regra para nos direcionar à maneira correta pela qual podemos glorificar a Deus e fruir dele. Isso está em Efésios 2:20, vamos ler? Efésios, capítulo 2, versículo 20. Diz aqui que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós não temos outro fundamento. Nós não nos firmamos na sociologia, na filosofia, nós não nos firmamos na nova maneira de se ver as coisas, na antiga maneira de se ver as coisas, nós não nos firmamos nos operadores da opinião popular, nós somos edificados e nos firmamos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. É por ele que nós nos medimos, é pelos seus ensinos e pela revelação da sua palavra. 2 Timóteo 3,16, e eu vou ler o 17 também. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por que nós devemos nos modular ou moldar pela Bíblia? Porque 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, foi dada por Deus,
e proveitosa para ensinar a maneira de viver, para repreender, quando é necessário, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Devemos nos moldar pela palavra de Deus, porque ela é a palavra inspirada por Deus e ela serve para nos ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, a fim de que todos os crentes tenham capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Entenda-se boa obra, a obra que Deus determina. 1 de João 1,3. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 3. O apóstolo João firma sua mensagem nisso. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Comunhão com Deus só para aqueles que cumprem a vontade e a palavra de Deus. Se você descumpre a vontade de Deus revelada na Bíblia, comunhão com Deus você não tem. E comunhão com os irmãos você não terá. Primeiro a nossa comunhão com Deus, cumprindo os princípios da palavra dele. Aí vem a comunhão com os outros, com aqueles que têm o mesmo espírito que nós.